Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Seguimos na playlist de Física aplicada para o ensino médio. Esse material também é cobrado em concursos de vestibulares. Estamos no tópico da ondulatória e dentro da ondulatória estamos falando de acústica. Vamos então ver relacionado à acústica o chamado efeito Doppler. Esse assunto você vai compreender muito bem na hora da resolução dos exercícios. Vamos à definição a respeito de efeito Doppler. É um fenômeno físico ondulatório que promove a alteração aparente da frequência de uma onda sonora, claro, percebida por um observador quando a fonte se aproxima ou se afasta dele. E também podemos considerar quando o observador se aproxima ou se afasta de uma fonte sonora. Vamos reconhecer algumas informações que serão importantíssimas para definir a fórmula. Vamos lá então. Você vê na primeira linha que tem um F minúsculo e um O. Significa o quê? Frequência aparente que o observador recebe. O V minúsculo é velocidade da onda sonora. Agora o V minúsculo e a letra O é velocidade do observador. Agora você está vendo um V minúsculo e um F maiúsculo logo abaixo. Nesse caso vai ser velocidade da fonte. E você vê logo abaixo novamente um F minúsculo apenas. É frequência real emitida pela fonte. E eu coloquei como observação, o F minúsculo é frequência e o F maiúsculo é fonte, para não ter confusão. Vamos prosseguir. A variação aparente da frequência, que é o chamado efeito Doppler, determina. Aqui está bem sintetizado, vamos fazer o comentário. Na aproximação, ou seja, na aproximação de um observador a uma fonte, ou na aproximação de uma fonte para um observador. Olha lá, o FO é a frequência aparente, já mostrado na tela anterior. Então a frequência aparente é maior que a frequência real. É isso que está sendo dito ali no final da linha. No afastamento, ou seja, de uma fonte em relação a uma pessoa ou de uma pessoa em relação a uma fonte. A frequência aparente é menor que a frequência real. Outras definições importantes com relação aos sinais. Tudo isso vai ser visto nos exercícios. Sinais com relação às trajetórias. Então você está vendo lá V minúsculo e O. O que significa isso? É a velocidade do observador. Então estamos falando de velocidade do observador. Se o observador se aproxima da fonte, essa velocidade correspondente vai ser indicada com positiva, sinal de mais. Agora, se o observador se afasta da fonte, então essa velocidade de afastamento tem que ser dada como negativa. Tem que pôr um sinal negativo na frente do número. Agora, com relação à velocidade da fonte, ó, veja o F maiúsculo. Eu usei para indicar a fonte, para não confundir com frequência. Frequência é um minúsculo. Se a fonte se afasta do observador, a velocidade vai ser positiva. Se a fonte se aproxima do observador, a velocidade de aproximação vai ter um sinal negativo. E eu coloquei para fechar. Se o observador e a fonte estiverem parados, porque pode acontecer, a velocidade é considerada zero, evidentemente. Então, se o observador e a fonte estiverem parados, a velocidade deles não existe, é uma velocidade zero. Quando nós formos trabalhar os exercícios relacionados ao efeito Doppler, claro, estamos falando de acústica, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Eu vou colocar de uma forma mais extensa e depois vou usar só aquelas definições que eu mostrei para você agora há pouco. Vai ficar assim, ó. A frequência aparente é aquilo que a pessoa percebe, é igual a uma frequência, aqui nesse caso é uma frequência real, e vai ficar multiplicando. Agora eu vou pôr por extenso aqui, ó. A velocidade do som ou onda sonora
mais ou menos a velocidade do observador e a gente vai dividir pela velocidade novamente do som ou da onda sonora, mais ou menos a velocidade da fonte. E isso fica dentro de um parênteses. Então é substituir e fazer os cálculos, ok? Agora de uma forma mais prática, evidentemente. Aqui não vou mudar a frequência aparente, é igual à frequência real, que vai multiplicar isso aqui. Agora, a velocidade do som, eu vou colocar simplesmente V, o V minúsculo, mais ou menos. A velocidade do observador, eu vou colocar o VO, como você viu nas definições. E vamos dividir novamente pela velocidade do som ou da onda sonora, mais ou menos a velocidade da fonte. Confunde um pouco, fonte, e aqui é frequência. Então fica assim, frequência percebida pelo observador é igual à frequência real emitida pela fonte, que vai multiplicar a velocidade da onda sonora, ou velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, dividido novamente pela velocidade do som ou da onda sonora, mais ou menos a velocidade da fonte. E nós vamos deixar isso aqui dentro de um parênteses. É importante ter essa fórmula em mãos para trabalhar os exercícios, fazendo as substituições corretas e a interpretação com relação ao sinal, você chega na resposta de forma bem tranquila. Vamos a um exemplo para a gente aplicar essa fórmula. Uma fonte sonora emite um som de frequência 500 Hz. Isso aqui é a frequência real, é o F minúsculo. 500 Hz. Se aproxima do observador que está em repouso com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então é essa velocidade aqui, ó. Velocidade de 20 metros por segundo. Bom, então nesse caso, se aproxima do observador em repouso com a velocidade de 20 metros por segundo, então isso aqui é a velocidade da fonte. É o F maiúsculo aqui, a velocidade da fonte é 20 metros por segundo. Agora a velocidade do som, aí é só o V, 340 metros por segundo. E que mais? Calcular a frequência recebida pelo observador. É o F0, o FO. Essa é a pergunta. É a frequência que a pessoa percebe. Então agora vamos ver a questão do sinal. Com relação à velocidade do observador e com relação à velocidade da fonte. Então fica assim. Se o observador se aproxima da fonte, nós vamos colocar um sinal positivo. Se o observador se afasta da fonte, nós vamos colocar um sinal negativo. Agora, com relação à velocidade da fonte. Se a fonte se afasta do observador, é sinal mais. Se a fonte se aproxima do observador, é menos. Vamos ver o nosso exercício, o que está falando com relação à velocidade da fonte. Então nós temos aqui, ó, uma fonte sonora emite um som de frequência 500 Hz e se aproxima do observador em repouso com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ou seja, a fonte sonora está se aproximando do observador. Quando a fonte se aproxima do observador, essa velocidade é negativa. É negativa. É isso que eu tenho que lembrar agora, para poder resolver o exercício. Vou pôr um negativo naquela velocidade. Então é aqui, ó, a velocidade da fonte é negativa. Bom, agora vamos usar a fórmula. E vamos resolver o exercício. A gente viu agora há pouco que é frequência aparente é igual a frequência real vezes. Bom, agora vamos substituir tudo corretamente. Eu quero saber exatamente isso aqui, ó. Então vai ficar aqui.
frequência percebida é igual à frequência real, é o que foi dado aqui, 500. E nós vamos colocar aqui a velocidade da onda. Velocidade vai ser isso aqui, ó, 340. Agora, a velocidade do observador está dizendo que ele está em repouso. Está em repouso. Ele está parado, não está se deslocando. Então é zero. A gente viu lá que quando o observador ou a fonte não se desloca, tem que ser considerado uma velocidade zero, claro. Dividido novamente por essa velocidade. E agora vem a velocidade da fonte. A velocidade da fonte é isso aqui, ó. Vai ser menos 20. E aí é só resolver essa conta. Vamos lá, o passo a passo. A frequência percebida vai ser igual a 500, primeiro que está dentro do parênteses, claro. 340 mais 0 é 340. E aqui 340 menos 20 é 320. Frequência percebida é igual a 500. Eu posso simplificar dividindo por 10 numerador e denominador. 340 por 10 é 34. E 320 por 10 é 32. Já diminuiu, sem alterar o valor, claro. Eu estou deixando assim simplificado, que é mais fácil de fazer a conta quando a gente não pode usar a calculadora. Aqui eu vou usar o 34 dividido por 32, multiplicado pelo 500, nós vamos ter exatamente 531. 531,25. É frequência, ó, F minúscula é frequência, Hertz. Então essa é a resposta do exercício. Vamos entender essa resposta voltando aqui no texto. Uma fonte sonora emite um som de frequência 500 Hz. Se aproxima do observador, então o observador está em repouso, com velocidade de 20 metros por segundo. Então é um carro, por exemplo, que está se aproximando com a sirene ligada. Então a sirene está emitindo uma fonte sonora de frequência 500 Hz, mas a pessoa percebe mais 531,25. Isso acontece porque a fonte se aproxima do observador. É essa sensação que nós temos quando uma ambulância com a sirene ligada se aproxima da gente. Então, nesse vídeo, nós fizemos comentários e definições com relação ao chamado efeito Doppler. E também resolvemos o exercício utilizando a fórmula adequada quando nós falamos do chamado efeito Doppler. Veja os próximos vídeos na sequência, assim você vai ter um bom entendimento a respeito desse assunto. Dê like para o nosso vídeo, compartilhe o material, faça a inscrição no canal e acione o sininho para receber todas as postagens. Valorizando o nosso trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante. Até mais, tchau!